negociação. Agora, antes de passar para você responder mais diretamente a pergunta da Luísa, ainda nesse método Trump, me parece que tem uma questão... É um método de bullying, né? Porque você chama para negociação com a faca no pescoço. Porque uma das análises que a gente deu ontem e questionou um pouco na questão da guerra comercial é que talvez ele conseguisse os mesmos resultados sem precisar ameaçar. Né? Talvez chamando diplomaticamente, fazendo política, que é mais trabalhoso, mais democrático, talvez ele conseguisse, com a enorme influência, o enorme poder dos Estados Unidos, um resultado diplomático semelhante sem precisar se colocar numa posição de vamos invadir, tomar, virar dono, enfim, essa linguagem tão agressiva, né? Não sei se aí é estilo ou estratégia, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que aí, até voltando um pouco ao que a Luísa também tinha comentado, é um redesenho, né? Você está redesenhando forças, as outras potências, do que eu estava lendo, né? Porque está tudo muito dinâmico, né, Sim. gente? De repente a gente está falando aqui, estão acontecendo outras coisas. Mas, por enquanto, a única grande potência do Conselho de Segurança que se manifestou formalmente foi a Rússia, né? Dizendo, olha, nós somos contra, nós queremos a solução dos dois estados. E, assim, geopoliticamente, a melhor solução é a solução dos dois estados. Então, quando o Trump faz isso, ele tem estratégia, mas ele tem tática também. Eu acho que são as duas coisas, e tem um estilo dele, que é um estilo pessoal, muito inflamado, e as pessoas votaram nele também por conta disso. E, por bem ou por mal, apesar dele já ter tido um primeiro mandato, apesar dele ter enfrentado três campanhas, né? Uma ele perdeu, mas foram 3 campanhas eleitorais. O cara é empresário, ele gosta de colocar a faca no pescoço. Para ele é interessante, porque você gera uma comoção. Eu não sei se a China vai se manifestar tão abertamente, as outras potências, né? Por exemplo, França, Grã-Bretanha, eu acho complicado elas baterem de frente com o Trump agora, eu acho que elas não vão bater, mas é um redesenho. Eu acho que, assim, eu não vou abrir mão, eu como analista, de acreditar que a solução geopolítica mais adequada são os dois estados. Agora, isso, eventualmente, talvez hoje, seja uma coisa que os Estados Unidos não querem colocar na mesa. E aí, só para amarrar, gente, eu acho assim, eu acho que grande parte do problema do Trump também é recuperar um pouco a iniciativa política que, de certa forma, o Biden perdeu com uma imagem de fraqueza no final do seu mandato, né, aquele meio vácuo. Então, quando ele faz essas chantagens, tem tudo isso que eu estava comentando, mas também tem um aspecto de falar, olha, os Estados Unidos voltaram, eles vão reocupar o seu lugar, porque na prática eles perderam muito espaço. Né? O que a China gosta de dizer é o seguinte: os Estados Unidos pensam o mundo com uma mentalidade de Guerra Fria e que não está afeita à multipolaridade, que você tem hoje ordens mundiais que vão se reorganizando. Então, de repente, é uma reação contra a reação a isso também. Então, vamos chamar a China para negociar na guerra comercial, vamos pressionar os nossos aliados, vamos reorganizar o Oriente Médio, mas o Oriente Médio hoje, ele é um Oriente Médio diferente daquele que o Carter lidou em 79. Bastante diferente. Muito diferente, muito diferente. As grandes monarquias, né, dos petrodólares, que antes eram muito aliadas aos Estados Unidos, elas não são mais, elas têm mais confiança. Você tem o BRICS Plus, onde elas estão inseridas, né? É um outro sistema de negociação. Então, é uma questão específica. Israel-Palestina, Israel-mundo árabe, sim, é uma questão específica, mas a maneira como ela vem sendo conduzida por Biden e Trump, ela é também sintoma dessa perda de poder dos Estados Unidos relativa e que ele precisa reafirmar. Falar, olha, eu voltei para o jogo. O meu antecessor, ele não jogava. Eu vou jogar e eu vou jogar
pesado. É isso que ele está sinalizando. Até onde ele vai, que é o problema. E eu não queria deixar a pergunta da Luísa sem resposta, em termos de... Você já pincelou um pouco isso, mas eu acho importante a gente entender melhor o que o Hamas pode fazer, de fato, como pode reagir, o efeito dominó que isso pode ter, e até emendando e complementando, usando isso, e os demais, né, do mundo árabe, em particular, né? Então, você desenhou com as potências, mas ali tem uma movimentação que pode acontecer, uma contra-reação que também pode mexer bastante com os próximos passos aí, né? Então, é que eu acho, gente, que o Hamas hoje ele está muito fraco, né? O Hamas não é um ator. Não, ele é um ator, né? Que aí quando a gente pensa, o Hamas de hoje, ele não é o de 7 de outubro. Né? Então, qual que é a capacidade de atuação do Hamas e de outros grupos terroristas? Né? Talvez o Hezbollah ainda tenha mais capacidade de ação, apesar de tudo que a gente viu acontecer no Líbano, mas eu acho que hoje a capacidade de uma ação de grande porte ela é menor do que ela era em 2023. Eu não acho que hoje eles têm essa capacidade de fazer uma ação de grande porte. Dito isso, gente, não me batam, mas é bastante possível sim que você vai ter pequenos atentados. Isso não vai deixar de acontecer, porque é o que a gente tem visto, né? Então você vai ter episódios de violência que eles vão estar sempre presentes. O Hamas pode sair do cessar-fogo? Pode. Né? Agora, eu não acho que os outros países árabes fariam uma guerra pela Palestina. Outros grupos terroristas, sim, eles podem agir, isso pode gerar violência, não só em Israel, mas em todo o entorno daquela região, e eu ainda acrescentaria que a gente tem a possibilidade, que é o que tem acontecido, né, gente? A gente vê hoje, principalmente na Europa, aqueles atentados muito lobos solitários, né? Então a pessoa pega o carro, invade um bar onde as pessoas estão conversando, ou uma boate. A gente nunca sabe muito bem a que grupo aquela pessoa está ligado, se é uma ação individual ou não. Agora, é certo, a gente vai ter, sim, esse tipo de coisa pipocando. Agora, uma ação sistemática, Israel fez questão de desbaratar a capacidade do Hamas. E aí, só para acrescentar, ainda nesse combo, é o seguinte: quem tinha um papel muito importante para auxiliar Hamas, Hezbollah, era o Irã. Isso, é o grande... É o Irã. Qual que foi a fala do Trump ontem também sobre o Irã? Eu vou retalhar o Irã pesadamente se o Irã fizer qualquer coisa contra mim e contra qualquer cidadão americano. Então ele já deu um recado, falou, não se metam, né? Que a questão ela está mais ampliada. E hoje o sistema de relações internacionais do Irã tem outras alternativas. Ele negocia muito com a Rússia, ele negocia muito com a China no campo energético. Então o Hamas meio que ele está, sim, muito enfraquecido. Mas como eu falei, não vai terminar a violência não termina. E antes de eu devolver...